Olá pessoal, eu sou a Bianca Nogueira e este é o canal Som da Esperança Família Nogueira. Eu sou a Joyce Nogueira e estamos hoje aqui muito felizes porque estamos recebendo a família Procópio. Eu vou passar a palavra para Tati Procópio, esposa do Agnes Procópio, que é o pai da Serena, da Pietra e do Victor. Gente, com vocês, Tatiane, o Agnes, Serena, Pietra e Victor. Olá, é um prazer estar aqui, Joyce, Bianca, muito obrigada pelo convite. A gente sempre fica feliz de poder contar a história da Serena, que é uma história de superação, uma história de milagre, é uma história de amor de Deus pela vida da nossa família. E através da história da Serena, nós escrevemos esses dois livros, eu e o Adams, que é 465 gramas de vida, uma história de milagres, que é onde nós contamos com detalhes toda a história da Serena. E esse daqui que é um livro ilustrado, que chama Serena, a Menina da Caixa de Vidro, que também conta a história dela, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica. Que a Serena, primeiramente, foi a primeira leitora do livro e aprovou, né, Serena? Foi muito bom, né? Foi muito bom, gente. O ator pode ser esse livro, mas você pode comprar também. Boa vendedora! Faz o merchan, olha. Já sabe, já fazer a propaganda E o do livro. interessante, né, Tati, que esse livro, na verdade, ele resume um pouco do que a gente já conversava, né? Antes de escrevê-lo, a gente conversava bastante, né? E a Tati tinha o desejo de colocar no papel as nossas conversas, a história da Serena, também para servir como uma forma de evangelizar e informar outras pessoas sobre os problemas que ela passou durante a gestação, né? Porque, de uma certa forma, aí tem informações importantíssimas para aquelas mulheres que têm SAF, né, que desenvolve durante a gestação, e serve também uma forma de instrução, né? Inclusive, uma das pessoas que comprou o livro, ela falou assim, nossa, ela é enfermeira, ela falou assim, nossa, eu preciso muito conversar com a sua esposa, que ela colocou uns termos lá que nem eu sei direito, né? Então foi muito legal a escrita desse livro, todo o processo, né? Muito emocionante, e tá aí, né? Vamos conversar sobre ele. A Serena é uma prematura extrema. A nossa apresentadora aqui, Bianca, também é. E a razão, né, do nosso podcast é o milagre da vida, som da esperança, trazer motivação para as pessoas, fé, não desistir. E nós vamos trazer também muitas histórias de superação e de milagre aqui. Então, continua falando aí do milagre da Serena. A Serena, ela é a nossa quinta filha, né? Nós tivemos um processo nessa questão de gestação muito complicado. Nosso primeiro filho faleceu ainda na barriga, quase aos 9 meses. 8º mês de gestação. No 8º mês de gestação. A gente não teve uma explicação na época do que aconteceu. O médico falou pra mim e pro Adams que foi um azar, na verdade, né? E você estava eu lembro que na época a criança estava... Então, o interessante é que nesse processo que a Tati passou na primeira gestação, que nós éramos marinheiros de primeira viagem, e falaram pra gente que era normal a criança ficar se deslocando para um lado só da barriga. E a criança ficou por mais ou menos uns 2, 3 dias, né? Com esse movimento dentro dela. E falaram que era normal, mas na verdade a criança estava em sofrimento. Isso, a gente só veio entender isso muito tempo depois. Começou a ter uma noção com o Victor, mas ainda não sabia o que acontecia, né? Somente com o Heitor, que aí a Tati veio descobrir realmente o que era, qual era o problema, né? Que ela tinha, o que acontecia com ela, que era uma coisa muito grave, e que aí nós descobrimos que a Tati também é um milagre, né? Porque ela não poderia ter filho nas condições que ela desenvolvia durante a gestação, né? Porque todos os marcadores dela fora da gestação, tudo normal. Quando entrava na gestação, as coisas complicavam. Então, quando ela ia procurar ajuda antes da gestação, não tinha uma explicação. As coisas se explicavam durante a gestação e de uma forma muito ruim, né? Esse foi um dos nossos
piores dias das nossas vidas foi a perda do nosso primeiro bebê. Foi muito traumatizante. Nós tivemos ele, que naquele momento foi sem nenhuma explicação, o falecimento dele. Aí eu passei por um período de preparação para o parto, foi um parto normal, só que com o bebê já sem vida, né? Foi um momento muito difícil pra gente, porque o que você espera da gestação é o momento de ter o bebê ali com você, né? E eu ia passar por todo o processo de parto, Já sabendo que nós não teríamos o bebê com a gente. Então foi um processo bem difícil. E aí depois disso, sem nenhuma investigação, porque eu não tive nenhum direcionamento médico, eu engravidei do Victor. A gravidez do Victor foi tranquila, porque a gravidez ela ia tranquila na do Victor, na do primeiro bebê e da Pietra, ela ia tranquila até uma determinada parte e depois complicava, né? A do Victor, eu fui para um exame de ultrassom morfológico e o Victor estava em sofrimento. Aí eu tive que internar e ele nasceu no mesmo dia, porque ele poderia falecer naquele mesmo dia. Tamanha a situação que era complicada. Ainda não sabíamos o que causava isso. Aí o Victor nasceu... No susto, né? No susto, total. Eu encontrei Deus com ela. cuidando, né? Exatamente, né? E a gente orando sempre, né? Sempre pedindo intercessão e tal, dos irmãos na igreja. E aí eu encontro com ela no corredor, a sua mãe estava junto, né? Ela chorando, ele falou, ele vai nascer hoje, eu sem entender nada. A gente só tinha ido para uma consulta. Foi bem... Entendo perfeitamente. E mais um detalhe importante é que a gestação do Victor já foi acompanhada pelo grupo de alto risco. Já foi uma gestação isso, né? Uma dica muito aí pras importante, muito importante, porque eles já têm um olhar diferente, né? O grupo de alto risco. E ainda assim não foi identificado nenhum problema a tempo de conseguir segurar o Victor mais tempo. Quando descobriu o problema, ele já teve que nascer no mesmo dia. O problema e a solução do problema foi tudo no mesmo dia, porque descobriu e ele já teve que nascer. Porque eles falaram que eu tinha tomado café da manhã e teve que esperar no final da tarde para fazer o parto. E eles falavam que nesse período ele poderia morrer, para você ter uma ideia, né, Adams? Ficamos esperando lá, foi um dia super tenso, porque o tempo inteiro monitorando a barriga, os batimentos cardíacos dele, porque ele poderia falecer naquele dia. Tamanha situação ruim que estava. Aí ele nasceu, ficou na UTI, porque ele era pequeno, ele teve algumas complicações nos primeiros dias, mas aí passou, foi liberado, fomos para casa, sem nenhuma explicação, ainda. Aí depois de 9 anos eu engravidei da Pietra. Aí também foi uma gestação programada, né? Foi bem desejada a Pietra também. E aí, com 7 meses, eu tava na igreja, comecei a ter contração, uma atrás da outra. Aí, da igreja, nós fomos pro hospital, lá eu fiquei internada 1 semana para inibir o parto prematuro, porque ela já tava querendo nascer. E todos eles eram muito pequenos para a idade gestacional, né? Tanto que quando a Pietra nasceu, na hora do parto, eles começaram a me fazer várias perguntas. Você tem pressão alta? Você tem diabetes? Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eles falaram, que ela é muito pequena. Diabetes geralmente a criança é maior, né? Mas eles achavam que algum problema teve na gestação, porque a menina era muito pequena. O Victor nasceu com 2,10 kg, e a Pietra nasceu com 2,42 kg, o que é muito pequena também, né, para a idade gestacional. Mas aí eu falei, mas ela é pequena quanto? 2 quilos. Eu falei, não, tudo bem, é mais ou menos do tamanho do irmão dela. Eu acho que eu tenho, porque a explicação era que eu tinha bebês pequenos, né? Era isso que eles falavam. Mas não sabia que eles iriam ficar tão pequenos, né? Olha o bebê pequeno. Eis o bebê pequeno número 1 aqui. Não Na sabia verdade, ele é o número 2. 2, né? porque dois, o primeiro foi o Heitor. Não, o primeiro foi o que faleceu na barriga. Faleceu na barriga. O Muito Heitor foi o Quarto. quarto. Aí veio a Pietra e a gente já tinha decidido que não ia mais ter filhos, até pela vida que a gente tem. Eu tenho 2 cargos de professora, o Adams também, é uma vida muito corrida, né? Já tínhamos decidido,
Só que aí, até o processo todo de passar no servidor para ele fazer a vasectomia, porque eles não faziam a laqueadura no parto naquela época. Aí fez todo o processo, faltava marcar o dia. Psicólogo, fez tudo. entrevista, tudo. Faltando o dia de marcar, o dia da cirurgia, e aí eu tava grávida do Heitor. Passei mal, fui pro hospital, a médica falou, você pode estar grávida. Eu falei, não, acho que não. Ela falou, mas faz o teste. Aí eu fiz, eu tava grávida do Heitor e foi um susto, um choque. Mas eles ficaram super contentes, porque um bebê, né, de repente surgiu um bebê em casa, eles ficaram super contentes. E aí a gestação do Heitor, no começo foi muito boa, muito tranquila, mas das 19 semanas pra frente foi um caos. Porque eu fui fazer o segundo ultrassom morfológico, já era o segundo, e aí o Heitor tava com uma grave restrição de crescimento, e aí o médico achou até que ele poderia ter nanismo. O médico primeiro que fez o ultrassom, ele achou que poderia ter nanismo, né? Mas aí depois eles foram vendo que não, que tinha muitos problemas placentários, né? Tinha muitos coágulos na placenta. Então eles viram que não era isso. Aí eles desconfiaram que ele poderia ter alguma síndrome. Mas eu não permiti fazer o cariótipo com ele na barriga, porque o risco de perder ele era muito grande. E a minha pergunta pro médico foi, se ele tiver uma síndrome, vai ter alguma coisa a ser feita? Ele falou, não, é só pra gente saber. Eu falei, então eu não quero saber. Porque se causa risco pra ele... Pra que saber? Pra que saber? Eu falei, não quero mais risco do que ele já tá correndo. Correndo, eu não quero... Não. Aí eles... Tudo que eles iam falar comigo, eles falavam, porque você não aceitou fazer o cariótipo, né? Eu falava, não aceitei, não. Não aceitei, porque eles queriam justificar de alguma forma. Porque até pra questão dos médicos, o médico que cuidou da gestação do Heitor e da Serena, ele é um médico muito renomado lá no servidor, muito antigo, de alto risco, e ele nunca pegou nada parecido com o meu caso. Ele falava pra gente... Né, que ele ninguém conseguia entender o que acontecia, porque aparentemente eu era uma pessoa saudável. A parte materna da minha gestação, ela ia tudo bem, mas a parte fetal, ela era uma catástrofe, porque é separado lá na placenta, tem a parte materna e tem a parte fetal. Então a parte materna não tinha grandes problemas, mas a parte fetal era uma catástrofe. E aí o Heitor nasceu de 27 semanas, num parto extremamente complicado. O Adams não estava no hospital no dia porque eu estava internada já por um período longo. Então não sabia quando que ia ser o parto dele, né? Mas eu fazia exames praticamente todos os dias. E nesse dia que eu fiz que foi o parto do Heitor, o médico foi fazer um ultrassom e não encontrou o coração dele batendo. E aí ele achou que ele tinha falecido na barriga. O que já era... Todos eles falavam que ele ia falecer na barriga, o Heitor. Todos os médicos, eu tive convites formais para internar e fazer o aborto, porque disse que não ia... Ou escolhas, né? Sugeriram para ela assim, você escolhe como você vai querer ter o Heitor. Se é por indução, né? Ou cesárea. Porque ele ia morrer de qualquer jeito. Então você escolhe como você quer tirar. Na verdade o termo foi esse, né? Se você escolhe como você quer tirar, né? E aí olhando ali, né, o som da esperança, e a gente nunca deixou de ter esperança. Mesmo quando toda a situação dizia pra gente não ter esperança, nós sempre tínhamos esperança. E nós íamos ao médico quase todos os dias. Eu acho que só não de sábado e domingo. Às vezes até de sábado e domingo. Mas de segunda a sexta era uma correria. A gente tinha médico de manhã, à tarde. Tinha ultrassom. Então a gente estava sempre lutando com as armas disponíveis que nós tínhamos, que a medicina tem, né? As ferramentas, né? E com muita fé em Deus. As armas espirituais. E acreditando no milagre. Né? Mesmo quando tudo dizia que não, e a gente olhando o ultrassom, que era assustador, né? E aquela expectativa, né? Porque a expectativa era se fosse nascer vivo também. Né? E pela graça de Deus ele nasceu vivo.
E eu chamo o Heitor de João Batista. Porque ele preparou o caminho. Porque a Serena veio nas mesmas condições do Heitor. Se tivesse dado tudo certo com o Heitor, de quem seria o mérito? Da medicina. Porque os médicos agiram assim, assado, fizeram isso, ela tomou os remédios e aí deu certo. Porque a medicina direcionou. Então aí o Heitor nasceu, viveu 13 dias e faleceu. Passou por várias intercorrências no hospital, mas ele veio para preparar o caminho. Porque aí a Tati foi fazer o tratamento, ela vai falar mais detalhadamente o tratamento que ela fez. Ela fez vários tratamentos. Pagamos consultas, né? Consultas até de uma certa forma meio carinha, né? Mas Deus foi tão bom que o retorno era de graça. Não era, mas ela fazia pra mim. Fazia, né? Deus foi providenciou, que cada consulta era R$700. Naquela época. Naquela época. Imagina. R$700. Passava toda semana, tinha que Toda passar. semana. E por que eu digo que ele é o João Batista? Porque a Serena, com todas as dicas médicas e leituras que a Tati fez, que ela ficou muito entendida nesse assunto. Aprofundou, né? Ela deu dica até para pessoas do Rio Grande do Sul, né? E medicamentos que sobraram também, ela doou, fez doação. Nós somos abençoados e abençoamos também. Sim. E aí a Serena veio nas mesmas condições do Heitor. Então, qual que era o prognóstico? Vai morrer. Tanto que nós ouvimos isso diuturnamente no hospital. Primeiro, se ela sobreviver ao parto, a Tati vai contar os detalhes do parto. Eu não consegui ficar na sala do parto, porque, nossa, foi traumatizante. Mesmo sentado, eu passei mal. Não é fácil. E aí a Serena veio nas mesmas condições do Heitor. Então tinha tudo para dar errado. Mas quem fez a diferença? Deus. Deus fez a diferença. Então o Heitor foi o João Batista. Ele falou, comigo deu tudo errado. Vai dar tudo errado. Todos os recursos eram o mesmo hospital, a mesma UTI, os mesmos médicos, tudo igual. Mas tinha uma coisa diferente, a fé. Né? Que a sua igreja orou, a minha igreja orou, várias igrejas, depois as pessoas vão até falar assim, eu orei por essa menina, quem ouvir esse podcast. Sim. Porque muitas pessoas oraram pela Serena. E aí Deus fez um milagre. Era para dar errado. Estava escrito. A medicina disse, vai dar errado porque tem um precedente, a gente já tem o diagnóstico e vai dar errado. Só que aí ela foi vencendo os minutos, as horas, os dias, a semana, os meses e os anos. Glória a Deus. Entendeu? Então, para mim, o Heitor, ele tem um trecho, né? Não vamos falar muito do livro aí. Sem muito spoiler. E é uma leitura muito gostosa. É uma leitura, como a gente está conversando aqui, é assim que está no livro. Legal. É como se fosse um diálogo. Se você lê o livro, é como se você estivesse conversando com a gente. Muito bom. Né? E então o Heitor, ele foi o João Batista para preparar o caminho, para Deus mostrar a glória dele através da Serena. A medicina ajudou muito, os medicamentos ajudaram um pouco, né? Foram 232 injeções, mas não fizeram muita diferença. Fizeram a diferença suficiente para que a vida dela permanecesse, mas o restante foi a mão de Deus, né? Então por isso que eu falo que João Batista, que Heitor é como se fosse o João Batista, né? Que preparou o caminho, né? Ele preparou o caminho para a Serena, para que tudo que aconteceu com ele de errado não se repetisse na vida da Serena. O Heitor, ele nasceu, só para todos ficarem sabendo, né? O Heitor, ele nasceu com 400 gramas. Eu nunca nem tinha ouvido na minha vida falar alguém assim que eu conheço que teve um bebê com 400 gramas.
A menor que eu conheci era a Bianca. Que nasceu com quanto que é? Ela nasceu com 700 e pouquinho, depois ficou com 675, porque perde depois do nascimento. Mas Aí perde um pouco, aí qualquer estressinho vai perdendo, depois consegue umas graminhas, depois vai lá e perde, fica aquela luta, você comemora cada grama. Mas tá aí, ó, os nossos no geral eu nasci mesmo de 26 semanas, né? 26 que semanas. é considerado 6 meses. Que é o tempo da Serena. A Serena nasceu de 26, o Heitor nasceu de 27. E o Heitor nasceu com 400 gramas, né? O parto do Heitor foi muito complicado, o cordão umbilical dele não se desenvolveu. Então ele estava muito fino, todo enrolado no Heitor, todo enrolado. E aí eles tiveram problemas para conseguir entubá-lo, né? Então o nascimento do Heitor assim, foi terrível. Eu não vi o Heitor nem um minuto, nada. Ele saiu da barriga, ele chorou, ele nasceu chorando, o que foi bom, né? A Bianca não tinha pulmão formado, ela não chorou. E eu não vi também. Tiraram, eu saí da... Já vai embora. E assim. o Heitor, o Adams, não estava no hospital porque ele não sabia que o parto seria naquele dia. O médico falou assim, ó, liga pro seu marido, avisa ele que nós estamos indo pro centro cirúrgico agora e que não adianta ele correr, porque ele não vai chegar a tempo, né? Fala pra ele vir, mas calma, não corra. Não corra. E aí eu fui sozinha pro centro cirúrgico, eu tava extremamente nervosa, mas até isso Deus abençoou que colocou anjos lá. Eu nem sei o nome da anestesista que ficou comigo lá, mas ela procurou me acalmar, ela segurou a minha mão, ela fazia carinho no meu cabelo, sabe? Um anjo de Deus mesmo, né? Que foi colocado ali naquele momento tão difícil que foi o parto do Heitor. Porque no parto, a gente entrou pro parto sem saber se ele ia nascer com vida, né? Se na hora do parto, porque o parto é um estresse grande pro bebê, né? Nossa. Então, e assim, como eles eram muito pequenos, foi uma cirurgia muito grande. Porque não dá pra fazer como faz com os outros bebês. Eu não entendo nada de medicina nessa questão, mas a gente vê, né, os vídeos de conhecidos e tal, que puxa o bebê na hora de nascer, né? Corta as camadas, no deles não dava pra fazer isso. Partia eles no meio, né? O parto do Heitor foi muito complicado, porque a gente não sabia se ele ia nascer vivo, se ele não ia nascer vivo, né? Ninguém tinha essa resposta ali, porque a situação dele era muito grave. Foi uma cirurgia muito grande, porque nesse tipo de parto de bebê prematuro extremo, tem que cortar as camadas da barriga de uma forma que os médicos consigam retirar o bebê de dentro sem puxar. Sem quebrar o Sem ossinho, quebrar, porque né? se puxar, eu acho que eles partem no meio, né? Porque são muito pequenos, né? Então, o Heitor nasceu, eu não tive nenhum contato com ele, nem visual, nem de forma alguma. Eu não vi o Heitor. Não ouviu ele chorar? Ouvi ele chorar. Ele chorou, um chorinho bem baixinho. Todos ficaram admirados com o choro dele, porque ninguém nem esperava que ele fosse chorar pela situação que ele nasceu. Todo enrolado no cordão umbilical, muito grave. E aí já tiveram muita dificuldade para entubá-lo, né? Quando conseguiram, levaram embora para UTI neonatal. E eu fiquei lá, né, esperando ter notícias dele, até que o Adams chegou, conseguiu ir na UTI, aí que eu fui ter alguma notícia do Heitor. Então, eu nunca tinha nem ouvido falar em parto prematuro extremo, e essa foi o meu primeiro contato, né? Não foi uma experiência boa, foi uma experiência terrível, que a gente não deseja para ninguém, né? E aí depois foi com a questão do falecimento, de você ter que lidar com o falecimento de um filho. Depois de 13 dias, né? O Heitor faleceu Porque... com 13 dias, muitas intercorrências na UTI, muitas. E o falecimento dele se deu no momento de greve dos caminhoneiros, que foi em 2018, né? Nunca nem tinha tido greve dos caminhoneiros daquela proporção no país, e bem naquele momento teve. A gente não tinha combustível para chegar no hospital, porque o hospital é bem longe de casa, dá o quê? 60 quilômetros? Por aí. Era no servidor? No servidor, lá em Ibirapuera. E a gente, naquela época, morava em Itacoaxetuba. Então, era uma viagem longa. Não tinha combustível vendendo nos postos. O que tinha, a gente tinha que guardar no carro. No dia que o Heitor faleceu, eu não tinha ido para o hospital aquele dia, porque eu estava esperando o Adams chegar do serviço para poder ficar com a Pietra, que era pequena. A Pietra tinha 6 anos na época.
E detalhe, né? Eu tinha que trabalhar de bicicleta para economizar o combustível. Para poder ter combustível para ir ao hospital visitar. Exatamente. E eu vivi uma situação parecida que eu não tinha mais nem dinheiro para visitar minha filha no hospital, no Cruz Azul. Porque aí eu tinha mudado para Suzano. Ela deveria nasceu muito adiantada e a gente estava programado numa construção. Olha, eu entendo muito essa dor. E naquele momento eu tava com a cirurgia recente, né? Para ir de condução, naqueles dias com a greve dos caminhoneiros, tava uma bagunça, nem tinha direito condução, tava tudo muito confuso, tudo muito complicado no país inteiro, né? Ia chacoalhar uma operada no ônibus. Né? Então a opção foi essa, o Adams foi trabalhar de bicicleta, tava indo trabalhar de bicicleta e eu ia pro servidor de carro, né? E aí nesse dia eu tinha ligado lá na UTI de manhã, eles falaram que ele tava igual, o estado dele era muito grave, mas que ele tava estável. E aí quando o combinado era que o Adams ia voltar do serviço e eu então ia pro hospital. Só que eles me ligaram falando que era para eu ir para lá com urgência, né? E aí eu já fiquei desesperada, liguei pro Adams, o Adams veio para casa o mais rápido possível, e aí ele chegou e nós fomos pro servidor. E quando nós chegamos lá, o Heitor estava sem vida. Eu entrei na sala, os equipamentos tudo desligado. Não deu nem tempo de ninguém vir me informar, porque eu me higienizei lá na entrada da UTI e a sala do Heitor era logo a primeira. Então, quando eu entrei, só estava tudo desligado, ele estava enrolado no lençol e não tinha ninguém lá. Nossa, e você entrou e viu essa Entrei, cena. o Adams ainda estava lá fora, se higienizando. E eu fui primeiro, porque eu estava muito aflita para entrar. E aí, tem até uma parte nesse momento aí que eu tenho meio que um apagão, assim, hoje em dia de memória. Não lá que eu tenha desmaiado nem nada. Mas eu não consigo me lembrar exatamente do que aconteceu num espaço de tempo ali. Eu sei que eu fiquei muito desesperada. E aí começaram a vir para poder me explicar. Quando o Adams chegou, eles já estavam lá comigo, Você né? já estava com o bebê no colo? Já tava com o bebê no colo? Já. Então, essa parte eu não me lembro muito bem, pra você ver como que é a mente da gente, né? Eu tenho um bloqueio aí da hora que eu vi o Heitor até a hora que eu fui ficar com ele lá, eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Mas aí eles perguntaram se eu queria segurá-lo, eu falei que sim, aí foi a primeira vez que eu segurei ele no colo, já sem vida, né? Porque antes não tinha possibilidade. Não podia, Quando eles nascem muito extremos assim, eles são bebês de mínima manipulação, né? Então a gente mal podia colocar a mão nele. Exatamente. Pegar no colo não tinha nenhuma possibilidade. Hora de cogitação. Eu levei 4 meses para poder pegar a Bianca no colo. Do parto até poder pegá-la realmente. Nossa. Foi praticamente pertinho da alta. Sim. O da Serena teve também um evento de milagre aí que antecedeu o dia que eu peguei ela no colo a primeira vez. Mas aí, concluindo a parte do Heitor, então o Heitor faleceu, né? E aí, naquele ano, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito triste. Porque, assim, eu tinha certeza absoluta que Deus ia fazer um milagre na vida do Heitor. Então, as pessoas me falavam que ele ia falecer e eu falava, não, ele vai viver. Deus vai fazer um milagre. O médico falava, eu comprei um equipamento de ouvir o coração do bebê. Então, eu ia pra consulta, já tinha ouvido o coração dele em casa. Aí o médico falava, será que tá batendo mesmo? Virou até uma questão, um desafio pra chegar na consulta e ver se ia tá batendo o coração dele, porque a probabilidade dele falecer era muito grande, entendeu? Então eu ouvia o coração dele e aquilo foi me gerando uma fé, assim, muito grande. E quando ele morreu, aquilo me abalou de uma forma, assim, muito pesada, muito pesada. Foi um ano muito difícil, foi um ano de muito conflito espiritual, muitos questionamentos meu com Deus, né? O Adams ainda ficou bem firme, né, nessa questão, ele conseguiu aceitar bem melhor essa questão, ele entendeu que foi um propósito de Deus mesmo e que o Heitor, você olhava pra ele era um sofrimento tão grande, eles enfiavam um caninho lá na boquinha dele e saía sangue do pulmão, sabe? Era muito terrível. Então o Adams conseguiu assimilar um pouco melhor essa questão e eu já tive muita dificuldade de assimilar isso. Então, por que eu tô frisando essa parte? Porque nós somos humanos, né? E isso pode acontecer. É importante que outras mães te ouçam falar
hoje bem, assim, a família linda, né? O que você passou até chegar nesse, qual foi o processo até chegar hoje? É que olhando agora parece que foi fácil. Né? Exatamente, E a gente acha que por sermos cristãos, né, por acreditar em Deus, a gente não pode ter esse conflito, porque a gente não pode, mas tem coisa que vai além do que a gente planeja, né? Só que eu tinha uma coisa firme na minha mente, eu falava assim, eu não posso perder a minha fé, e a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu ouvia pregação, eu ouvia louvor, questionava tudo que eu ouvia, mas eu ouvia, Se alimentava, me alimentava, E foi um período muito difícil. Eu enlouqueci porque eu queria outro bebê. Então, foi um ano muito, muito complicado. O ano que o Heitor faleceu, né? Até eu decidi o que faria novamente em relação a ter um outro bebê ou não. Bom, pessoal, vamos agora fazer algumas perguntas para você entender como foi esse processo da Tati, para toda essa sua família e a chegada da Serena. E depois que vocês viram ela aqui, ela vai voltar e vocês vão conhecer um pouco mais dela. Tá ali pintando, Se divertindo. Então vamos à primeira pergunta, mas para poder falar da melhor forma, se o Adam também quiser responder, fica à vontade. Como você consegue enxergar que a decisão de parar por causa do cisco foi, na verdade, um ato de respeito ao tempo de Deus, que é o seu corpo e a vida que você já tem? Depois da Serena? Não, depois do Heitor. Do Heitor, né? Porque... Dele parar ou ter outro filho. Isso. Tá. Então, depois que o Heitor faleceu, eu comecei a ter um desejo muito grande de ter um bebê. O berço vazio é muito difícil, né? Então, eu sentia esse desejo e eu conversava com o Adams, mas a gente tomou uma decisão. Eu ia começar a passar nos médicos primeiro, ia tentar saber qual era o problema que eu tinha, porque aí nesse momento já estava nítido que eu tinha um problema, né? Ainda não diagnosticado, mas já era sabido que tinha um problema aí nessa questão. Então a gente combinou o seguinte, eu vou passar nos médicos e vou fazer os exames para tentar diagnosticar qual é o problema. Se diagnosticar o problema e tiver um tratamento que tenha a probabilidade grande de ter sucesso, a gente tenta de novo. Se não descobrir o que eu tenho, a gente não tenta de novo. E se descobrir o que eu tenho, mas não for alguma doença que não tenha cura, que não tenha tratamento, a gente não tenta de novo. A gente combinou isso daí também, porque às vezes as pessoas, sem conhecer a história, pensando que depois do Heitor eu tive a Serena, pode pensar assim que foi uma irresponsabilidade, né? Um ato de egoísmo. Um ato de egoísmo, mas não foi isso. Eu fui muito coerente, eu passei com várias equipes médicas, passei primeiro com a genética, pra gente ver se era algum problema compatível de incompatibilidade sanguínea entre eu e o Adams, não era. E aí eu fui encaminhada para reprodução humana, onde eu comecei a fazer vários outros exames, e onde foi diagnosticado que eu tinha SAF, que é a síndrome do anticorpo fosfolípide, que o meu corpo produz trombos, né? Ele tem uma probabilidade maior do que de outras pessoas de produzir trombos. E eu tenho outros marcadores, mas eles são muito discretos. Então, por exemplo, se eu fizesse um exame, esse tipo de exame grávida, sem não ter nenhum problema, ninguém levaria em conta, entendeu? Porque era uma alteração pequena, mas são várias alterações pequenas que geram uma catástrofe. Uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia, né? No meu caso. E o exame para descobrir isso? São exames para rastreio de trombofilia. Né? O que eu tenho é um tipo de trombofilia. Então, o SAF é uma doença que eu não tenho na gestação, é uma doença que eu tenho na vida, só que ela não se manifesta. Não sei, espero em Deus que nunca se manifeste fora da gestação, né? Mas ela é muito agressiva na gestação. Fora da gestação, nunca tive nenhum sintoma, nunca tive AVC, nunca tive trombose, nunca tive nada. Mas na gestação, então aí nesse ponto a gente descobriu o porquê eu perdi o primeiro bebê, né? O porquê eu cheguei lá no hospital e o Victor estava morrendo,
porque já eram trombos que trabalhavam contra o bebê, entendeu? Que dificultavam ali, davam insuficiência placentária. Diminuição no fluxo do cordão umbilical. Do cordão umbilical. O cordão umbilical não se desenvolvia da forma que ele precisava se desenvolver. Muito fino. Os bebês não eram alimentados da forma que precisava, então eles não se desenvolviam. Por isso os tamanhinhos, né? Reduzidos. E o porquê que eles foram ficando cada vez menores? Porque foi agravando? Porque a quantidade de gestações agrava esse caso, né? E a minha idade. Porque no primeiro bebê eu tinha 17 anos. Na gestação do Heitor, eu já tinha 35 anos. Então, foi agravando cada vez mais, né? E isso eu descobri entre a gestação do Heitor e a gestação da Serena. Mas detalhe, né? Por que você descobriu? Por que Por você quê? descobriu? Por vontade sua. Porque eu fui atrás, Não eu foi fui indicação. investigar. É isso que eu acho. Não era indicação médica. Eles não não foi investigam. Não. Também, não sei se não porque não tem recursos, ou porque não tem interesse, ou porque, sei lá, qual é o porquê, mas isso precisa ser falado, precisa ser mostrado, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu espero que chegue a um alcance, que as pessoas multipliquem, informem, para que isso mude, né? Tem que mudar. Na gestação do Heitor, eles tentaram diagnosticar. Só que o problema já estava instalado e de forma muito grave, porque quando a gente soube que tinha um problema, ele já estava muito grave, né? A situação já era muito grave. Então, assim, da onde que saiu esse problema? É difícil, porque poderia ter vindo de vários lugares, poderia ter sido diversas coisas, né? E quando a gente fica grávida, tem alguns exames que eles alteram por si só. Exatamente. Né? Os hormônios, então era muito difícil. Exatamente. Muito difícil fazer um diagnóstico durante a gravidez. Sim. Né? Aí depois da minha conversa com a Agnes, da nossa decisão, eu fui procurar, então eu fui procurando. Será que há alguma incompatibilidade entre a gente? Vamos na genética. Eu fiz cariótipo, a Agnes fez cariótipo, fiz alguns outros exames, não era incompatibilidade. Né? Então, aí foi quando ela me encaminhou para reprodução humana, que aí fez um rastreio, ainda assim não foi um rastreio completo, porque um rastreio de trombofilia, de exame de trombofilia na época, que já se passaram aí 7 anos, né, do Heitor no caso, é mais de 10 mil reais. É isso que eu ia te perguntar agora, falei, esse custo aí, né? São exames caros, são exames que os convênios não cobrem alguns, né? No meu caso, o que dava para cobrir, eles fizeram. Mas assim, faltou muito exame para poder, que até hoje eu não fiz. Pode até ser que eu tenha outros problemas, né? Que justifiquem essas questões tão graves, mas não fiz o rastreio completo, porque são exames caros de fazer, né? Então, aí eu passei com o médico que me acompanhava na gestação do Heitor, o obstetra, conversei com ele, eu levei lá todo o relatório que a reprodução humana tinha feito e falei pra ele, e aí, qual é a sua opinião? Ele falou assim, olha, a gente tem um diagnóstico e a gente tem um tratamento, que são as injeções de anticoagulante, né? Teria que tomar uma por dia durante toda a gestação. São injeções de alto custo, porém o hospital ele fornecia essas injeções, né? O servidor fornecia essas injeções. Aí ele falou, aí tem que ver se você está disposta a tomar uma injeção por dia, né, na gestação. E eu falei, mas se for só isso, tudo bem, eu tomo. Devia ter pego um quadro com as injeções. Eu tenho um quadro. Eu tenho um quadro com as injeções. Então, foi isso. Aí ele falou assim, olha, você tem que estar muito atenta ao positivo. Porque assim que der o positivo, você já tem que começar a tomar as injeções. E tem que fazer uma documentação, né, para dar entrada nas injeções e tudo mais. Então, a partir desse momento, quando eu desconfiei que eu estava grávida, mesmo antes de ter o atraso menstrual, eu já fiz o exame, já deu positivo, antes do atraso. E aí eu passei com o médico, ele já fiz o exame de sangue, deu positivo no exame de sangue, já marquei consulta, já estava tudo combinado, então foi fácil, né? E aí ele já me deu a documentação das injeções, eu já peguei as injeções e comecei a tomar. Muito rápido, assim, muito precoce da gestação, né? E o interessante disso aí, quando ela começou a tomar as injeções,
criou uma expectativa positiva pra gente muito grande. Que a gente confiou que essas injeções iam ser... Ó, Deus vai agir através das injeções, que vai ser um milagre, né? Vai dar tudo certo, né? Porque ele falou assim, olha, a maioria dos casos dá certo. Então, já que você quer, então vale a pena tentar. Você sente que a sua visão sobre Deus mudou depois disso? De que forma? Então, depois do falecimento do Heitor, eu tive essas questões, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada com Deus, fiquei chateada de ter perdido o Heitor. Eu me sentia, parecia que as outras pessoas que falavam que o Heitor ia falecer, elas tinham razão, entendeu? E que eu não tinha razão, que eu falava que Deus ia fazer um milagre, né? Então, naquele momento, eu fiquei bem abalada. Mas, com a vinda da Serena, a minha fé foi renovada, né? De uma forma que, durante todo o processo de gestação da Serena, porque aí eu comecei a tomar as injeções, só que com 6 semanas de gestação, eu já estava com descolamento de placenta. Aí eu já tive que fazer um repouso por longo período, até a 12ª semana. Então, ali a prova já começou ali no começo, né? Então, esse processo da gestação da Serena, ela me gerou também uma fé que ela foi se tornando, posso até dizer que inabalável, assim, no processo, né? Porque apesar do Heitor ter falecido, na gestação da Serena, eu acreditava que Deus ia agir ali, que tudo ia dar muito certo, né? Justamente para me dar aquele consolo que eu tanto precisava com a partida do Heitor. Aí, com 12 semanas, eu passava com uma médica sensacional. Ela era doutora em medicina fetal. Então, ela fazia meus ultrassons do Heitor e depois ela saiu do hospital. E aí, eu passei a fazer os ultrassons com ela lá em Parelheiros, que era um lugar muito longe, a gente viajava, mas ela era muito competente. Então, ela foi imprescindível, assim, naquele processo da gestação da Serena. E aí, com 12 semanas, ela pediu uns exames que eram marcadores dali da gestação. Ela pediu para eu fazer os exames de sangue e ia fazer um ultrassom morfológico. Depois ela pegou o resultado desses 2 exames, colocou num software para ver qual a probabilidade da Serena ter de novo restrição de crescimento, de eu ter problema da alteração da pressão, qualquer problema que pudesse ter dali pra frente, esses marcadores são possíveis detectar. E aí, com 12 semanas, foi diagnosticado que a Serena ia ter restrição de crescimento e que eu tinha uma alta probabilidade de ter a questão. E aí, com 12 semanas, através desse exame de marcadores, foi possível diagnosticar que a Serena teria uma restrição de crescimento e a probabilidade de eu ter eclâmpsia também. Aí já mudou todo o protocolo, já dobrou as minhas injeções, eu tomava uma, passei a tomar 2 injeções, né? Diárias, eu tomava de 40 miligramas, aí passei a tomar uma de 40, uma de 60 e depois eu passei a tomar de 80 no final. De 80 ou 2 de 60? Não, acho que era 2 de 60 que eu tomava no final. Depois da 19 semanas, aí eu passei a tomar a dose máxima, né? Acho que era 60 em cada momento, em cada aplicação. E aí já comecei a tomar o AS, né, para afinar o sangue, porque já viu que ajudar a baixar a pressão arterial. Tá. E aí ela colocou outros medicamentos, colocou vitaminas, eu lembro que tomei ômega 3, tudo para ajudar na circulação sanguínea. Isso sem ter problema nenhum ainda. Prevendo que, através daqueles exames, que teria um problema. E nesse processo da gestação, a fé foi ficando cada vez mais firme, cada vez mais forte, né? E aí chegou nas 19 semanas, onde eu teria que fazer o ultrassom, o mesmo que foi diagnosticado na época do Heitor, o problema. Foi um dia bem tenso, bem difícil, né? Nossa. E quando eu fiz o ultrassom, parecia que era um replay a gestação. A Serena tava com restrição de crescimento. Não é possível que o raio cai 2 vezes. Caiu, bem na minha cabeça. A Serena tava de novo com
Eu estava novamente com os problemas placentários, a Serena estava com restrição de crescimento grave, né, assim como o Heitor, e já estava com todos os trombos lá, tudo de novo. Mesmo tomando as 2 injeções, tomando os medicamentos, por isso que eu falei que as questões elas foram se agravando nas gestações, né? Então se agravou na quantidade de gestação e se agravou na minha idade também. Sim. Isso que eles me explicaram. E aí, daí pra frente, começou todo aquele caos de novo, né? A gente vivia no hospital, eu internava, ficava 15, 20 dias, aí mandava pra casa, aí ficava uma semana em casa, voltava, internava de novo, fiquei bastante tempo no hospital, internada, né? E isso daí acaba abalando a família toda, porque a Pietra era pequena, o Victor era adolescente também. Então, eles meio que tiveram que se cuidar ali naquele período, porque o Adams precisava trabalhar, ia comigo para o hospital. Foi um período bem desafiador, novamente, né? E as notícias ruins não paravam de chegar, né? E a Serena, ela ia falecer na barriga, como o Heitor, como eles falavam do Heitor, e que não tinha o que fazer, que era muito complicado, porque nas 19 semanas a Serena ainda era menor que o Heitor. A restrição de crescimento dela estava mais grave. Aí o médico me internou, fez lá o que dava para ser feito, aí um médico extremamente renomado no servidor, que tá lá mais de 30 anos já. Ele já é até aposentado, mas ele continua trabalhando lá. Ele me chamou e falou assim, olha, eu vou te dar alta, você vai procurar alguém que seja especialista no problema que você tem. Porque aqui a gente chegou no limite, não tem mais o que fazer. O que fazer, não tem mais o que a gente possa ajudar no seu caso. E aí, essa médica que fazia meus ultrassons lá em Parelheiros, ela conhecia uma doutora em trombofilia, que era chefe no Hospital das Clínicas. E ela entrou em contato com ela. E aí, ela pediu para eu ir até o consultório dela. Uma médica maravilhosa, extremamente humana, um anjo de Deus na Terra. E aí, ela falou que se eu fosse para o Hospital das Clínicas, o procedimento deles lá, o protocolo deles é muito conservador. Então, ela não poderia, por exemplo, aumentar a dose da minha injeção, porque não era do hospital essas estratégias mais ousadas, né? Lá eles eram mais conservadores. Mas se eu passasse com ela no particular, ela poderia ir fazendo da forma que dava. E um detalhe importante, ela foi aluna do médico que me atendia no servidor, né? Há muitos anos atrás, porque lá o servidor, ele é um hospital escola. Sim. Né? Então ela foi aluna dele. Então eles se conheciam. O que passou a acontecer? Eu fazia a consulta com ela, fazia a consulta com ele, e eles trabalharam juntos no meu caso. Ela falava assim, olha, coloca tal remédio. Aí ele prescrevia tal remédio, eu pegava no servidor. Dobra a injeção, aumenta a dose da injeção, faz tal coisa. E ele começou, junto com ela, a trabalhar em parceria, né? E aí, chegou o momento que eles resolveram colocar um remédio que ele é usado para colesterol, né? Mas que ele auxilia no fluxo de sangue, né? Na circulação sanguínea. E eu tomei ele junto com outro medicamento que aí deu ruim. Aí me deu uma reação medicamentosa. E aí eu fiquei toda emperebada, o rosto todo inchado, cheio de pereba aqui. Parecia um pimentão. Parecia um pimentão. E aí foi quando me internaram, porque a situação complicou, né? Aí tirou o medicamento, mas aí já demora para passar essas reações. Porque fazer efeito. Elas não passam muito rápidas, né? E aí eu internei, aí a Serena, fiz um ultrassom da Serena. Não, internei, fiquei sendo observada, eles me mandaram embora para casa, porque já tinha feito ali o que dava para fazer no hospital. Eles sempre preferiam ficar em casa, quando era possível, para o risco de infecção, né? É o que eles falam sempre, né? Sim. E aí eles me liberaram, fui para casa, só que poucos dias depois, acho que 2 dias depois, a Serena, eu tinha um ultrassom marcado, eu fui para o hospital e a Serena centralizou. O que é centralizar? É quando o sangue do bebê passa a circular somente nos órgãos
imprescindíveis para a vida, né? E não circula mais pelo corpo todo. Então, a partir desse ponto ou nasce imediatamente ou morre. Não tem mais o que fazer. Quando centraliza, não tem mais o que fazer. Tem que fazer o parto. Tem que fazer o parto. Aí eu internei e aí passamos eu tomei um medicamento para amadurecer o pulmão dela, né? E aí eles queriam esperar 2 dias nesse período aí, porque são 2 doses, né, do medicamento. Aí eu tomei a primeira dose, depois eu tomei aí deu tempo de esperar a segunda dose. No livro eu conto os detalhes que aconteceu nesse período, porque teve algumas questões lá, falecimento de familiar, teve umas questões ali que deram mais emoção, no que já era emocionante, deram mais emoção. Tava emocionante essa já vida. estava emocionante, Ficou mais ainda. E aí, eles queriam dar um medicamento para mim, que é de magnésio, que é para diminuir as chances de ter hemorragia no cérebro do bebê, prematuro extremo. E aí eu fui tomar esse medicamento, não tomei o período que eles tinham programado, porque eles começaram a ficar preocupados que a Serena já estava muito grave. E aí interrompeu, mas eu consegui tomar umas 2 horas, acredito, né? E aí nós fomos pro parto da Serena. Então o parto da Serena foi um parto bem apreensivo, todos estavam apreensivos lá, né, no momento. Ela estava com mais ou menos o peso pelo último ultrassom, para nascer por volta de 650 gramas, mais ou menos. Né? Entre 600 e 700 gramas, pela margem de erro ali, né? E essa médica que me acompanhava, que era de fora do hospital, ela falava assim: Tati, 600 gramas é um divisor de águas. Se a gente conseguir que ela passe de 600 gramas, vai ser maravilhoso. E aí, pelo último ultrassom, ela tinha passado. E aí, no parto, o Adams passou mal, teve que sair, eu fiquei sozinha novamente, no momento do nascimento. Não aguentei. Pode fazer um parênteses em minha defesa? Sim, defenda-se, por favor. Nossa, gente, foi assim, cruel, porque eu sentado ao lado dela, bem do ladinho assim da cabecinha da minha esposa, e eu ouvindo a médica falando era residente, né? Corta aqui, croc. E eu ouvi esse barulho, literalmente assim, croc, corta aqui, croc. E puxava. E a Tati, nossa, vão me partir no meio. E aí, croc. E o bisturi elétrico, né, que vai queimando Jesus, assim. E você Cheiro da carne queimada. Aí eu falei assim, Tati, não tô aguentando, eu preciso deitar. Porque quando a minha pressão cai e eu começo a passar mal, eu tenho que deitar. Eu deito, melhora. Aí ela, moça, chamando a enfermeira aqui. Ela, Socorre ele aqui. socorre meu marido aqui que ele tá passando mal. Aí eu tive que sair da Se não sala. fosse trágico, seria cômico. Aí tive que sair da sala. Fui para uma sala ao lado, aí me deitei numa maca lá, me deram um pouquinho de sal. Aí fiquei uns 5 minutos, melhorei. Aí quando eu tentei voltar para a sala de parto, não dava mais. Aí eu fiquei pela janelinha e eu vi a Serena nascendo. nasceu toda empelicada. Ela nasceu empelicada, ela saiu do útero dentro da bolsa ainda. Olha. Que é uma coisa rara também, né? Olha. Mas a gente não tem nenhum registro disso, porque o querido passou mal. Oh. Não pude fazer a foto. não pude fazer a foto, Seu mas- robô. E aí, quando ele tentou voltar, eles falaram, não, a gente agora vai socorrer a mãe e a bebê, não dá pra socorrer o pai também, não. 3 não, Adams. Não. E aí ela nasceu, a Serena já nasceu bem melhor que o Heitor. Ela nasceu muito grave também, né? Quando pesaram ela, deu vontade de chorar, porque a gente tava pensando que tinha passado dos 600 gramas, né? Mas quando pesaram, a menina tava com 465 gramas. Né? Aí ficou todo mundo, não, 400 gramas de novo. Aí falou, aí entubaram ela, mas já foi outro cenário. O ambiente já foi mais calmo nesse momento, né? Não foi no do Heitor, eu sentia meio que um desespero até entre os médicos. No da Serena, como ela já não nasceu assim,
que nem o Heitor todo enrolado, né? Ela já nasceu um pouco melhor que ele. O Apgar da Serena foi 7,9. Né? Foi um Apgar muito bom, que é a nota que eles dão ali nos primeiros minutos do parto, né? Então ela nasceu numa condição um pouco melhor que ele, ainda que fosse extremamente grave, porque um bebê de 465 gramas não dá pra ser tranquilo, né? Não, é realmente... Praticamente incompatível com a vida, né? É, incompatível com a vida, praticamente. E aí a médica já mais experiente, entubou ela com calma, conseguiu, trouxe a incubadora do meu lado, embora eu quase não tenha conseguido ver, mas você vê que já não foi aquela correria que foi do Heitor, né? Trouxe a incubadora do meu lado, só que era mais alta do que onde eu tava, mas ela falou, olha, conseguimos entubar a bebê, estamos levando ela pra UTI, fica tranquila, a gente vai cuidar dela. E aí ela saiu. Então, com a Serena ainda tive um contato mais ou menos ali, né? Pelo menos a incubadora veio pra perto de mim ali e tal. E aí, depois disso daí, a gente começou a gerar a Serena pela fé e dentro da incubadora, fora da UTI, porque continua a gestação ali, né? Sim. É um bebê que tá completamente em formação, né? 26 semanas de gestação, quase a metade da gestação, numa gestação normal. Então, tem muitas coisas que estão imaturas no bebê ainda, né? E aí, no livro, eu conto em detalhes, bem detalhado mesmo, esse período de UTI, que foram muitas intercorrências, muitas... 900 páginas. Né? O Prontuário da Serena tem 900 páginas. E o livro, como o Adams falou, os termos, que até a colega dele comentou, da onde ela conhece esses termos? Porque eu escrevi com o prontuário dela do meu lado, né? E como eu tava ali dentro da UTI também, acabei aprendendo muita coisa. A gente aprende coisas que a gente nem quer aprender, mas a gente acaba aprendendo termos, né? Algumas intercorrências que tem nome, a gente acaba aprendendo, porque os médicos vêm conversar, aquela intercorrência dura vários dias e é muito falado sobre aquilo ali dentro da UTI, então a gente acaba aprendendo também. Então, por isso que tem os termos mais técnicos, bastante termo técnico no livro, mas todos eles com explicações do que se trata, né? Para que todos possam entender e ficar bem esclarecido do que estava se falando ali. Então, o livro, ele conta em detalhes, né? Vocês podem adquirir o livro, pode entrar em contato com a gente. Tem também na editora o ICLAP. Esses 115 dias que a Serena permaneceu dentro da UTI, que foram dias de milagre. A gente vivenciou milagres, assim, milagres evidentes mesmo, sabe? Que até os médicos que não acreditavam, quando a gente foi sair, eles reconheceram que não teria... outra forma daquilo ter acontecido se não fosse milagre. Só queria contar um dia em específico, que ele tá no livro também, que foi um dia que eles ligaram, eu tinha passado o dia no hospital, cheguei na minha casa, e por volta das 9h30 da noite eles ligaram pra eu e o Adams ir pro hospital com urgência. E a gente foi achando que tinha acontecido pior, né? Porque... dificilmente um hospital liga pra você ir pro hospital 9h30 da noite, sendo que eu tinha passado o dia lá, né? Se não fosse por isso. E aí nós fomos arrasados, chorando o caminho todo. Chegamos lá, eu me higienizei bem rápido. Dessa vez a sala da UTI da Serena era a última do corredor. Eu entrei e aí o meu foco era olhar o monitor, né? Se o monitor tivesse ligado, nada seria tão ruim. E ele estava ligado. E aí a médica que estava naquela noite na UTI, ela veio conversar. Ela falou assim, olha, a Serena, ela teve um agravamento muito grande. Ela tá convulsionando desde as 5 horas da tarde, sem parar. O magnésio dela zerou. A gente já tentou suplementar, mas ela não tá respondendo. E ela vai falecer essa noite. Jesus. Então, eu chamei vocês para vocês se despedirem dela com vida. Diferente do que vocês vivenciaram com o Heitor, porque quando eu cheguei lá, o Heitor já tinha morrido, né? Uhum. Então, ela pensou, ela teve essa sensibilidade, né? De nos chamar para ir lá. E aí, nós ficamos lá, do lado da incubadora, chorando, clamando a Deus pela vida da Serena, orando. Foi um momento muito difícil, acho que um dos momentos mais difíceis que a gente passou na estadia da Serena na UTI, porque foi uma sentença de morte mesmo. Ela ia morrer naquela madrugada, né? E aí nós ficamos lá. E aí 2 horas da manhã o Adams falou, e aí, né? O que a gente vai fazer?
Aí eu falei pra ele, vamos embora, porque a gente tá aqui clamando a Deus pelo milagre e a gente vai ficar esperando a menina morrer? A gente não pode fazer isso, né? Cadê a fé? A gente tem que ter um passo de fé agora. E aí a gente chamou o pessoal e falamos que nós íamos embora. E o pessoal da UTI, assim, né? A menina vai morrer, a filha deles vai morrer essa noite. E eles vão pra casa dormir, né? Todo mundo em choque. A gente percebe, né, no ambiente, assim, que as pessoas estão recriminando a gente, né? Mas foi um passo de fé, foi a gente pisou esperando que Deus colocasse o chão ali, né? Acreditar no impossível, né? Porque o que nós fizemos ali foi acreditar no impossível. Eu não sou médico. Ela não é médica. Por mais experiência que ela tenha adquirido ali, a experiência é mínima diante da gravidade do quadro. Então, é acreditar no impossível. Ali era só o impossível. Entendeu? Porque era a sentença de morte todos os dias. Se sobreviver ao parto, né? Se sobreviver às primeiras 3 horas, primeiras 7 horas, 12 horas. E todo dia que nós íamos fazer a visita, olha, então, ó, ela vai morrer. Porque o abdômen está dilatado, ela não urinava, problema no rim. E aí ela vai morrer. Então, a gente tinha que acreditar no impossível, porque o diagnóstico já estava dado. Que ela podia morrer a qualquer momento, porque tinha um precedente. É difícil, né? É porque que eles falavam, tudo que está ao nosso alcance nós estamos fazendo. E tinha muitas igrejas clamando, né? Muita gente orando, muita gente até que a gente nem conhece. Na rádio, né? Até na rádio. Na rádio da Igreja Renascer, eu ouvia eles todo dia e eu comecei a entrar em contato com eles. E aí eles oravam no ar pela Serena e pediam para as pessoas orarem. Igreja de amigos. Nossa, muita gente orando, clamando pela vida da Serena. E aí nós fomos embora naquela madrugada. Arrasados, mas crendo no milagre de Deus. Era a única saída ali. E aí no outro dia, às 7 horas da manhã, eu já estava lá de novo, né? Voltei para o hospital. Isso foi aconteceu dia 30 de dezembro de 2019. E aí eu cheguei lá de manhã, a médica, eles estavam lá, né? A equipe estava lá na sala, a médica falou assim, ela sobreviveu. E mais ainda, além de sobreviver, ela está estável. Ela estabilizou. Continua num quadro grave, mas ela está estável. Ela falou, não me pergunta como aconteceu isso, porque eu não tenho resposta. Eu falei pra ela, foi milagre, né? Comecei a chorar, fiquei extremamente emocionada lá, né? Porque foi milagre naquela madrugada. Não tem... Foi a misericórdia. Foi a misericórdia do Senhor que foi derramada ali. E aí, por que eu quis frisar o dia 30 de dezembro? Porque eu não tinha pego ela no colo ainda, né? Até esse dia. E no dia 1 de janeiro de 2025, eu pude pegar... 2020. 2020. Ela nasceu em 2019, aí isso aconteceu dia 30 de dezembro. Dia 1 de janeiro de 2020, eu pude segurar ela no colo pela primeira vez, porque ela estava estável. Né? Então, Deus surpreendeu. E o impacto não foi só nas nossas vidas, né? Foi na vida das pessoas que estavam na UTI, foi na vida das outras mães que estavam na UTI, na vida dos médicos, na vida dos enfermeiros. E o milagre da Serena, eu falei isso no culto de lançamento do livro dela, ele é um milagre de todos que oraram. Então a Serena, ela é um milagre seu, ela é um milagre seu, ela é um milagre nosso, né? Porque Deus ouviu o nosso clamor e a gente só agradece, né? O livro, ele é um livro bem especial, além de trazer essa questão da esperança, né? Que a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter acreditar fé. No impossível. Acreditar no impossível, porque Deus continua fazendo milagres. Amém. Deus continua realizando sonhos, e Deus continua mudando situações, continua mudando destinos, diagnósticos, né? Então o livro, ele é para isso, não é só para pessoas que nasceram prematuras, para famílias de prematuros, mas é para trazer esperança para todas as pessoas que conhecerem a nossa história, né? Não é uma história que tem um foco em prematuridade, ela tem um foco em milagre,
em fé, em acreditar em Deus. Resiliência, né? Porque pensa que crente não tem que ser resiliente. Tem que sim. Porque a vida estaríamos nós depois de tantas lutas. Exatamente, porque a vida do crente é feita por adversidades. O tempo inteiro. Se você está um ano inteiro, tá tudo muito bem, tem algo errado. Com você, porque você não está incomodando o inimigo. Tem algo errado. Porque a vida inteira a gente está sempre passando por alguma prova, mas por quê? Porque nós vamos ser aprovados. Só uma coisa sobre isso, realmente eu bato muito nessa tecla com as pessoas. Eu falei de uma pessoa, que eu não vou dar nomes aqui para não expor, que você, olha, o que você quer fazer no céu? Nossa, mas Deus não é amor? Então, como você é o conhecedor da palavra, me responde, tá, mas onde você quer chegar? Beleza, se você não tem compromisso com Deus aqui na terra, o que você quer fazer com ele no céu? Aí a pessoa ficou, não sabia, é assim? Aí, Bibi, né, no caso é assim? Eu falei, tem que pensar, refletir, tá bom, depois disso eu vou pensar, refletir e vamos pra igreja, tá bom, uma hora eu vou. Mas tipo assim, Mas plantou ali a pulguinha, né? A pessoa... E tem também um outro livro que eu tô curiosa aqui, esse verdinho lindo aí. Esse verdinho, ele é um livro ilustrado, né? Serena, Menina da Caixa de Vidro. Que eu queria que aquele livro para um público adulto que possa ler, né, para poder conhecer a história, mas eu queria também alcançar um público infantil, né, com a história da Serena, porque é uma história linda e vale a pena ser contada para todos, né? Trazer essa mensagem de fé, de esperança, de resiliência também para as crianças, né? E não é um livro só infantil, porque muitos adultos se sentiram tocados ao ler a história da Serena, Menina da Caixa de Vidro também. São livros inspiradores, né? Eu tenho tido ótimos retornos, pessoas que leem o livro e estão me dando as devolutivas, que gostaram muito. Que não conseguem parar de ler. Que não conseguem parar de ler. O pessoal tem lido o livro em 2, 3 dias, porque é uma leitura fluente, como a Adams falou, uma conversa, né? O livro acaba sendo uma conversa, é uma linguagem fácil de entender, mas com uma história que toca o coração das pessoas. E é um livro também que tem uma parte digital, né? Então, nós colocamos alguns QR Code que você, ao acessar na divisão dos capítulos, vai ler o QR Code e vai ser direcionado para uma canção que marcou aquele momento da nossa vida, né? Seja no primeiro bebê, na gestação do Victor, da Pietra, em todos os momentos, que a nossa família é muito musical. A gente ama música, a gente sempre tá ouvindo música, louvores, né? Então o livro ele tem esse diferencial também, que vai te direcionar para uma canção. Então, se você adquirir o livro, não deixa de ler o QR Code, que ele vai te direcionar para um momento de uma canção que vai tocar seu coração, porque faz parte da história, né? Faz parte do contexto da história, os QR Code. E como eu falei para vocês que as canções fizeram parte da história, a gente quer cantar também, para deixar registrado aqui, convido vocês para cantarem com a gente. E no livro também tem uma galeria de fotos que você acessa também por meio do QR Code. Isso eu achei super interessante, gente, muito legal. As fotos. Bastante foto, vídeo. Dos momentos na UTI, Sim. da Serena, muito legal. Para adquirir, vamos reforçar, para adquirir, a gente vai onde? Pode me chamar pelo Instagram, né, que é Serena Liz com S, Serena Liz Baby, né, que é o Instagram da Serena, só me chamar no direct. Tem o número do meu WhatsApp, que depois você pode colocar na descrição do vídeo lá, pode deixar o nosso número de acesso, né? E se as pessoas te conhecerem a Bia, podem entrar em contato com vocês. Também o livro através de nós. Através de vocês, ou direto na editora, que é o iClap, que tá aqui no livro também. Depois a gente deixa uma foto vocês tiram uma foto do livro, pode colocar lá, para vocês terem acesso. É um livro que eu acredito que vai tocar a sua vida, é um livro inspirador, um livro que vai renovar sua fé, sua esperança,
né, com uma história linda de se conhecer. Vamos E cantar? real. E real. É. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que ainda estão de pé, como eles conseguirão. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aí. São canções muito especiais pra gente, porque são canções que marcaram aqueles dias de UTI, são canções que nos ajudaram também a passar por aqueles momentos, né? Elas estão no nosso livro também, então, Canções que dão esperança. canções que dão Já esperança. respondeu até a pergunta que eu ia fazer, nem preciso mais. Bom, eu vou mostrar aqui uma lembrança do nosso programa, Som da Esperança, Família Nogueira. Cada um de vocês vai receber esse mimo para colocar o que quiser, pode ser a Bíblia, para ir para a escola bíblica, enfim. E também divulgar aqui o nosso canal, Som da Esperança. E eu agradeço muito, louvo a Deus pela vida de vocês. Mais um motivo de agradecimento e adoração. E essa família linda, todos os milagres. E todo dia é um milagre nas nossas vidas. Muito, muito obrigada. E vocês vão receber, cada um, uma sacolinha dessas, tá bom? Muito obrigado. Bianca? Bom, pessoal, então, nosso primeiro programa, nossa estreia foi assim. Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo para mais pessoas também conhecerem. Compartilhe com seus amigos e fique com Deus. E quando sair desse programa, seja um abençoador e também seja muito abençoado. Fique com Deus e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau!